Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Boa noite a todos. Nesse Dia das Mães, dedicamos a ela um dia muito especial, mas o Dia das Mães é todos os dias, não apenas no dia de hoje. Estamos perto da imagem de Santa Paulina, aquela menina amável e luz, vindo lá da Itália, de Vigolo, Trento, chegando em Santa Catarina, no bairro Vigolo, Nova Trento, traz aos pouquinhos o consolo desse local e dessa região. Essa menina, juntamente com outras amigas, aos poucos foi colocando dentro de si uma vocação especial de cuidar da catequese, cuidar dos doentes e também da capela Nossa Senhora de Lourdes. Aos poucos, através das aparições, 3 noites de sonho de Nossa Senhora de Lourdes, ela recebeu uma incumbência especial, uma missão toda particular. Missão esta de conformar uma congregação de irmãs para estar a serviço da saúde, da promoção dos pobres, dos doentes e mais necessitados. É por isso que em Nova Trento, Vigolo, tem um grande santuário a ela dedicado. Santuário onde milhares e milhares de pessoas aqui vêm diariamente para celebrações. De terça-feira a sábado, sempre com celebrações às 10 horas da manhã e às 15 horas. Domingo, 8, 10, às 2 e às 4 horas da tarde, celebrações. Porque Paulina veio trazer presente, juntamente com Nossa Senhora, o Filho amado. Ela disse que Jesus Cristo seja cada vez mais amado, conhecido, adorado por todos e em todo o mundo. Portanto, a mensagem de Paulina, a mensagem de Maria, é fazer com que o Filho de Maria, nosso Senhor, seja conhecido e amado. Que Jesus seja o cerne da vida, como foi de Paulina e de todos os santos e santas de Deus. Santa Paulina, rogai por nós e pelo povo brasileiro. Um amor que acolhe, protege e atravessa o tempo. O Nova Trento News apresenta Amor de Mãe. Olá, boa noite! No programa de hoje estamos aqui com a Nice. Olá, Nice, tudo bem? Tudo bom. Então, pra gente começar, Nice, quantos filhos você tem? Então, eu tenho 2 meninas e tenho um no céu. Tem um no céu. Tenho um no céu. Nice, durante as suas gestações, teve algum momento que você passou medo, que você teve alguma dificuldade, que você parece que o seu mundo desabou e não tinha saída? Sim, nas 2. Na da Maria Heloísa, de 8 anos, eu também tive no final da gestação, também tive pré-eclâmpsia. E da Ana foi o que o mundo realmente desabou, entre aspas, porque Deus estava o tempo todo comigo, né? Jesus estava comigo junto com Santa Paulina e eu não desanimei. Eu confiei, segurei e confiei que tudo ia dar certo. E como é que foi essa gestação? Teve algo ali que no momento, ou foi desde o começo, foi mais no final, que surgiu alguma coisa que teve essas complicações? Então, no dia 12 de dezembro de 2024, eu estava 20 semanas, eu estava no grupo de oração das casas, né, das famílias. Sim. E eu tive fortes dores de cabeça, me levaram para o hospital, vômitos, né, vômito constante, não consegui entrar no carro. Aí chamaram a ambulância, aí na ambulância levaram para aqui em Nova Trento, daqui me levaram para Zambuja. E lá no outro dia, passei uma noite com eles com os cuidados ali como se fosse gestacional. E no outro dia pela manhã, passou um neurologista e falou que provavelmente o que eu tenho uma mancha no pescoço. E ele falou que provavelmente o que eu tinha era algo na cabeça, né? Era no cérebro. Bateram uma tomografia e viram que havia tido um AVC hemorrágico.
Então ali passou os corres, né? Ali começou, daí foi cirurgias. Eu passei por 2 cirurgias na cabeça, uma na barriga para colocar o dreno. E ali eu fiquei na UTI 19 dias. E tudo isso durante a gestação? Tudo isso durante a gestação. Não fiquei entubada pela gestação, né? Então eu sentia todas as dores. Diz meu esposo que eu mordia as laterais da cama, apertava bem forte o braço dele, porque era, imagina a dor, né? Então era... A impressão que dava é que a minha cabeça realmente iria explodir. E aí tinha a sua filha em casa, mais velha, e a sua na barriga. Então era, para uma mãe ali, o coração despedaçado, né? Sim, eu só pensava na mais velha. Eu não me lembro, assim, da minha mãe, a minha sogra, né, que eu pedia muito do bebê estar mexendo, porque eu sentia ela mexer, né? Mas a minha preocupação era a Maria Heloísa, que estava em casa, que era... Desculpa. Que sempre foi bem apegada, né? Nós sempre fomos muito apegadas uma à outra. E você é uma pessoa de muita fé, né? Sou. Você mora no Vigo, em Nova Trento, certo? Certo. E eu acho que Deus tem propósitos na nossa vida. E com certeza na sua... Ele te usa também para contar a sua história para outras pessoas. Sim. E você escolheu o Vigo por algum motivo específico? Sim, nós vinhamos sempre aqui, né, na missa. E era um carinho já por Santa Paulina, né, que nós tínhamos. E a gente decidiu vir morar para cá para ficar mais perto, para estar servindo aqui, para estar ajudando aqui e para criar a nossa filha aqui, que aqui é mais fácil, é mais... Não tem aquela coisa de cidade grande, né? Nós morávamos em Navegantes. Então lá é bem diferente daqui. Sim. Aqui é muito mais calmo, muito mais tranquilo. E querendo ou não, criar ela dentro da igreja, né? E em algum momento Santa Paulina fez presença na sua vida? Então, quando eu tive o AVC, eu não me lembro das dores, né? Mas em todo instante que eu estava na UTI, a Santa Paulina esteve do meu lado. Eu falo assim, eu via ela do meu lado, falava para minha sogra, falava para minha mãe, falava para meu esposo, e ela estava ali cuidando de mim o tempo todo. Ela que estava segurando a minha mão, ela que rezava comigo, ela que cantava comigo. Eu até me perguntaram, né, tu não lembra de nada? Como eu não fiquei entubada, eu falei, eu não me lembro de nada. Eu só lembro de rezar e cantar. Aí a minha sogra conta que eu berrava de dor e no meio dos gritos eu parava de berrar e começava a rezar. Parava de rezar e começava a gritar de novo de dor, parava de gritar, começava a cantar. Aí eu lembro de rezar a oração de Santa Paulina, mas eu lembro só metade. Aí eu assim, como que eu vou lembrar só a metade? Eu estou todos os dias lá dentro, eu sei de có e salteado a oração dela. Como é que eu vou esquecer? Aí a minha sogra falou, não, você rezava a oração todinha dela. E quando você começava a cantar, não era você cantando, mas parecia um coral que estava ali. Era muito bonito de te ver cantando. E a música que você cantava, eu não conheço. Ela falou... Aí eu falei assim, eu lembro que eu cantava a música de Santa Paulina, que é o Testamento. Que eu não sei a letra, mas eu cantava, ela disse que eu cantava a música toda. Que eu vos dou, só lembro o final, né? Que eu vos dou a minha bênção eu vos dou. E ela falou, não, você cantava a música toda. Era Santa Paulina que estava ali? Era Santa Paulina que estava lá cuidando de mim o tempo todo. E ali você estava inconsciente mesmo, você não lembra de nada, só desse momento com a Santa Paulina. Assim, inconsciente eu não estava. Não, porque não estava entubada, porque né? Porque eu lembro, eles dizem que eu conversava normalmente com todo mundo, mas eu não lembro. Ah, você não lembra? Eu não lembro. Eu falei assim, Deus foi tão bom comigo, que Ele me conhece tão bem, que aqueles momentos de dor, eu não lembro. Hoje, eu falo assim, hoje eu faço tratamento dos meus dentes, porque com a força que eu fiz, eles acabaram quebrando por dentro. Eu não, tipo assim, realmente, eu fiquei no tramadol e na morfina. Era só o que passava, né? A dor aliviava. E fora isso... Então, assim, eu tive
Eu posso dizer assim que os meus momentos lá na UTI, pra mim, foram 19 dias, mas pra mim foi como se eu ficasse uma noite lá. Foi rápido. Pra mim, não parece que eu fiquei tanto tempo. Não, parou ali a hora? Parou pra mim o tempo. Então, eu tipo assim, tu ficou? Fiquei, mas eu não me lembro. Eu falei assim, era tão... eu vou falar que teve um momento em que eu saí da minha cama, isso eu vendo, né? Mas eu não saí, porque eu não sabia, eu não podia, né? Mas eu me vi saindo da cama, abrindo a porta do quarto, onde eu estava, e eu andei por vários corredores. Eu queria achar a saída, eu queria fugir do hospital. E desse fugir, eu conversei com muitas pessoas pelo corredor, e eu queria encontrar a saída de qualquer jeito. Quando eu cheguei no estacionamento, deu aquele clarão. Aí eu olhei para os lados, eu senti várias gavetas bem branquinhas. Olhei aqui, várias gavetas. E quando eu olhei para frente, eu vi aquele jardim maravilhoso, aquela grama bem verdinha, uma subidinha de morro assim. E eu fui em direção. Falei, é lá que eu vou sair daqui. Quando eu me aproximei, eu olhei para frente, tinha um portão dourado, lindo, maravilhoso. Aquele portão foi se abrindo. Quando eu cheguei no portão para atravessar a rua, veio um homem de branco, careca, mas era barbudo, e me chamou no cantinho e falou assim, que eu não estava preparada, que eu não podia entrar ali ainda, que eu precisava voltar. Aí eu falei, não, mas eu quero ir. Ele falou, não, mas não chegou a tua hora, você precisa voltar. Nossa. E nisso eu voltei, só que quando eu voltei, eu não fiz esse trajeto todo. Quando eu voltei, eu simplesmente abri os olhos e diz o meu esposo que eu contei pra ele, contei pro médico, tudo isso. E eles falaram que eu não havia saído dali. Eu falei, não, mas eu saí sim. E não, você não saiu. Aí, tá bom, se eu não saí, eu não saí. Então tá bom. Mas aí eu contei pra eles o que havia acontecido, o trajeto que eu havia feito. E... né, hoje demorou um tempo para eu conseguir falar o que havia acontecido, porque eu tinha um certo receio das pessoas acharem que era loucura, né? Sim. Só que eu falo assim, por mais que hoje, né, eu falo por mais que pense, foi loucura, para mim não foi. Para mim foi realidade. Às vezes eu fecho os meus olhos e me vejo de novo naquele lugar. Eu falo assim, tem muita gente que não acredita em Maria. Tem gente que não acredita na intercessão dos santos, né? Eu falo, hoje eu posso falar com certeza. Com propriedade. Com propriedade. Existe, Maria esteve presente no meu quarto. Santa Paulina esteve o tempo todo segurando a minha mão e rezando por mim. Eu tive a visita de Jesus. E eu via sempre do meu lado uma mulher de preto que cuidava de mim. E do outro lado tinha um homem que eu chamava de pai. Aí teve um dia que eu estava sentindo muita dor. Esse homem veio, se aproximou do meu lado e eu falei assim, pai, eu te amo tanto. Ele segurando a minha mão, ele fazia carinho no meu rosto. Aí ele falou, filha, você não sabe o quanto eu te amo. Aí eu falei, pai, mas tá doendo tanto? Aí ele veio, passou a mão na minha cabeça e falou, eu sei que tá doendo. Eu vou tirar a tua dor. E veio e passou a mão na minha cabeça. Não sei se foi no dia seguinte. Eu sei que começou, eu tava com os canos na cabeça. E começou a sair coágulos de sangue. Como diz meu marido, sangue morto, um sangue sem vida, assim já, né? E o médico, ele falou que foi como se... Ele falou que o médico de Joinville, o médico de Florianópolis e um de Blumenau, estudando como é que eles iriam fazer para limpar a minha cabeça. E foi como se alguém tivesse tirado o dreno da minha cabeça, ali onde estava, ter colocado em cada cantinho da minha cabeça, tirado todos aqueles coágulos de sangue, aquele sangue sem vida, e depois colocado o dreno de novo no mesmo lugar. Não foi feito mais nada. Ele falou que a gente só vai fazer uma segunda cirurgia agora para colocar o dreno.
definitivo, né? Que até então eu estava só com o dreno provisório. Colocaram o dreno definitivo, esperaram mais 48 horas para ver qual seria a reação, se o organismo ia aceitar. E hoje estou aqui, tenho dreno na cabeça, mas eu falo assim, eu acredito muito na intercessão de Santa Paulina, que quando eu for fazer uma nova tomografia não vai ter mais nada. Que essa malformação não vai mais existir. Eu acredito muito nisso. Que história, Nice. Com certeza a tua história é um exemplo vivo de que sim, a gente tem a intercessão de Santa Paulina, que a gente tem a intercessão de Maria, que Jesus está sempre do nosso lado. E a tua história de que tu saísse, fosse até um jardim e ele mandou tu voltar, é porque tu tens um propósito aqui na Terra. E outras pessoas precisam escutar a tua história. E hoje vocês fazem parte aqui do santuário, ajudam, são voluntários e tudo mais, né? Eu até brinquei, né? Quando eu saí do hospital, nós recebemos o convite para ser ministros, que nós ainda não éramos, e fazer parte da pastoral familiar também. Então hoje nós ajudamos no santuário, nossa prioridade é o santuário, mas nós também fazemos parte da pastoral familiar, somos ministros do santuário, da capela, continuamos ajudando. Eu falei assim, eu peço a ajuda dela sempre, eu falo assim, me ajuda a enxergar o que eu não consigo enxergar, me ajuda a fazer, a seguir os teus exemplos, porque só quem conhece a história da Santa Paulina sabe tudo que ela passou, sabe tudo que ela viveu, e o quanto ela sofreu para fazer, para ter, né? E as histórias dela com Maria, né, com Nossa Senhora de Lourdes também. Então eu sempre peço a ajuda dela para a gente continuar seguindo os passos dela com a autorização de Jesus, com a permissão de Jesus, né? Se Jesus permitir, a gente vai estar fazendo. E todo nesse caminho, né, nesse trajeto que você percorreu, tem alguma coisa que ela pediu para que você fizesse, trouxesse de novo? Ela pediu para as mães orarem mais pelos filhos. E quando eu falei que ela mexeu os pauzinhos, eu brinco assim, ela mexeu os pauzinhos. Na UTI eu falei para ela que eu iria levar Jesus para os doentes. Eu iria. E aí nós recebemos esse convite para ser ministros. Hoje sou ministra, nossa, com muito orgulho, assim, com muito amor mesmo. E como ela havia me pedido para trazer mais mães para a igreja, para rezar, hoje nós temos aqui o movimento das mães que oram pelos filhos. Trouxemos para Nova Trento o encontro na terça-feira. Muitas mães aceitaram o convite, muitas mães estão vindo. E até aproveito para convidar as mães de Nova Trento, aqui do Vigo, ou das cidades, dos bairros aqui, para vir participar com a gente. É toda terça-feira, é um movimento lindo de muita oração, que a gente realmente está ali suplicando pelos nossos filhos, né? Que hoje em dia não está fácil para educar, né? Hoje em dia, para educar um filho, você tem que tomar muito cuidado com a forma que você fala, porque não é o que você fala, é a forma com que os outros enxergam o jeito que você educa, né? Então, hoje em dia, o fato de você estar na igreja, né? Então, hoje eu peço a intercessão de Santa Paulina para me ajudar. Estamos trazendo, sim, o movimento das mães, mas com a ajuda de Santa Paulina. E ela vai estar intercedendo, ela está intercedendo com certeza sempre. Alice, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito emocionada em ouvir a sua história, uma história muito bonita. E eu gostaria que você deixasse um recado, então, para as mães que estão nos assistindo. Então, assim, mães, não deixem de rezar pelos seus filhos, pelos seus maridos e por seus pais. E não deixe também de cuidar dos idosos. Eles precisam, tem muitos idosos que precisam que você sente para conversar com eles um pouquinho. Talvez precise de um abraço. E a gente acaba muitas vezes esquecendo, né? Acha que hoje o mundo é só dos jovens. Não, os jovens têm a vida inteira pela frente, eles precisam, mas os jovens também precisam dar atenção para os idosos, para os doentes, para os menos favorecidos, né? As crianças a gente educa, tá em casa, os pais precisam educar, né? Mas os idosos voltaram a ser crianças, então eles precisam muito mais de atenção.
Então, assim, eu peço para vocês, para cada mãe, rezem primeiro por seus filhos, mas não esqueçam dos seus pais e não esqueçam dos idosos, que eles precisam muito mais da nossa atenção. Este foi o programa desta noite. E amanhã voltaremos com mais uma história inspiradora aqui no Amor de Mãe, no Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Um amor que acolhe, protege e atravessa o tempo. O Nova Trento News apresenta Amor de Mãe.